Bom, Bolívar, último jogo amanhã, né? Em casa, na temporada. O Atlético Goianiense é o principal, né, interessado nessa partida. Queria que tu fizesse uma projeção desse jogo e como explorar esse interesse, essa necessidade de vitória do adversário nessa partida onde o Brasil já está com a vida resolvida na competição. Boa tarde. Boa tarde. O Atlético interessado e o Brasil também interessado. Pode ter certeza disso, porque sempre falo para os atletas, eles representam uma camisa, representam uma torcida, mas é a imagem deles que está lá dentro. É a minha imagem que está lá dentro. A gente sabe o quanto é importante terminar bem a competição. Você não pode terminar daqui a pouco a competição sendo o primeiro depois dos 4 últimos rebaixados, porque fica até visualmente uma imagem muito ruim. E eu sei o quanto é importante você somar pontos, deixar uma boa impressão, ainda mais sendo o último jogo nosso dentro de casa. A gente sabe que o Atlético é uma equipe de muita qualidade, uma equipe que fez um grande investimento para poder ter o retorno à Série A. Mas o Brasil vai fazer aqui o seu dever, o seu papel, porque é a primeira vez que a gente tem duas derrotas em sequência, e isso nunca tinha acontecido desde quando eu estou aqui. Então eu acabo me cobrando muito e consequentemente, cobro eles também, os atletas. Eles sabem muito bem disso, que mesmo tendo alcançado o objetivo, você precisa terminar de forma honrosa dentro da competição, vencendo os jogos dentro de casa, e depois tem mais um jogo ainda para a gente também somar pontos. Eu quero poder ter uma colocação melhor aí para a gente deixar uma boa impressão aí para todos os torcedores aí do Brasil. Ficou nítido, Bolívar, tua insatisfação no final do jogo lá em Sorocaba, né, pela maneira como o Brasil acabou tomando a virada em tão pouco tempo. Para esse jogo de amanhã, tem que mudar não só a postura, mas também tu pensas em, de repente, mudar algumas peças, dar oportunidade para alguém que não vem jogando. Como é que tu estás projetando, né, a formação da equipe para esse jogo? Eu acho que a maneira que a gente atuou, e eu sempre falo para eles em todas as pré-eleições e em todas rezas antes de começar uma partida, que o futebol é definido por concentração, né? Você estiver concentrado, você vai fazer um bom jogo, você não vai dar chance ao adversário, e a sua chance de vencer, ela é muito grande. E a gente, nos últimos jogos, vem pecando muito pela desconcentração nossa dentro do jogo, né? Onde você sai ganhando um jogo e você acaba levando depois 2 gols em 8 minutos, coisa que eu não aceito, e eles sabem o quanto eu cobro eles nessa questão. E eu sempre deixo muito claro que o futebol é um jogo de erros, mas a partir do momento que você tiver uma concentração e ficar focado os 90 minutos, você não dá margem para o adversário construir um gol ou uma vitória. Então fiquei muito triste, falei para eles, muito chateado por ter perdido para o São Bento, depois de ter saído vencendo o jogo e ter levado o 3-1, né? Então é uma cobrança sempre interna, eu sempre deixo muito claro para vocês aqui, para eles, eu jamais vou colocar a culpa em algum atleta, até porque a gente tem que se colocar junto nisso. E tudo que a gente resolve pós-jogo é sempre dentro do vestiário, né? Internamente, as correções dos gols, mostrar aquilo, tudo que foi de positivo que a gente fez dentro do jogo também, apesar da derrota. Então é a gente manter um equilíbrio. Voltando a falar, é o último jogo nosso na temporada dentro de casa. Precisa deixar uma boa imagem para o torcedor, porque é o mesmo torcedor que vai vir aqui ano que vem nos incentivar, nos ajudar. Então a gente espera manter um padrão de equipe, como a gente vem fazendo, porque é difícil você mudar muitas peças agora numa reta final de competição. Mas a gente vai ver o que tem à disposição, o que tem de melhor para colocar em campo, para que a gente possa ter um Brasil forte. Bom, Bolívar, tu acabou de falar sobre deixar uma boa impressão nesse final de ano, porque o torcedor que vai estar aqui amanhã é o mesmo que vai apoiar no ano que vem. Então, já projetando esse ano que vem, como andam as tuas conversas com a direção sobre uma possível renovação? O que falta para oficializar tudo e tu confirmar a tua permanência no Brasil? Eu deixei muito claro, né, para a direção, para o Ricardinho, para o Edu, o próprio Giovani, que é prioridade poder estar
nossa, da comissão, estar aqui no clube, pela oportunidade que nos foi dada, para a gente dar seguimento no nosso trabalho, pegando um trabalho desde o início, que é totalmente diferente, né, de a gente chegar no meio do caminho, como aconteceu essa temporada. E a gente já teve uma conversa e deixei muito claro para eles que a gente não precisa, de repente, se precipitar, né? A gente já vem conversando e falando sobre alguns atletas já para o ano que vem. Mas a vontade ela é muito grande da gente permanecer aqui, até pelo carinho que a gente recebeu na cidade, pelas amizades que a gente fez aqui. A amizade também com as pessoas que trabalham no clube, né? O relacionamento que a gente criou aqui, o vínculo que a gente criou, o ambiente muito bom de trabalho. Então, as próprias pessoas aqui sabem o quanto foi importante esse auxílio deles desde a nossa chegada aqui. E a gente só tem que retribuir dentro de campo, né? Então, a gente espera acertar logo com a direção para que a gente possa dar seguimento nesse trabalho aí e iniciar uma temporada aí desde o início. Bom, o Barroca é um velho conhecido teu, né, dos tempos de Botafogo. Como é a tua relação com o técnico do Atlético Goianiense? Cara, um cara fantástico, um cara, enquanto eu era atleta ainda, trabalhava nas categorias de base do Botafogo, mas acompanhava sempre os trabalhos do Oswaldo de Oliveira, assim como o Jair Ventura também era dessa época e acompanhava os trabalhos. Então, o Barroca é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. A gente fala toda semana, e falou agora já essa semana, antes do jogo, para que o Brasil possa tirar o pé. Isso jamais vai acontecer. Eu falei para ele, tu pode me pedir qualquer outra coisa, mas tirar o pé jamais, mesmo tendo alcançado o objetivo. A gente vai somar pontos. Se o Atlético quiser esses pontos, vai ter que fazer muita força aqui. Porque esses jogadores, eu acabei conversando com eles, eles estão pilhados para essa partida, porque a gente sabe o quanto é importante, como eu falei, deixar uma boa imagem dentro do nosso estádio. Mas é um cara que eu torço sempre, um cara trabalhador, um cara honesto, simples e com grande trabalho, né? Pegou também no meio do caminho, claro, uma equipe já bem encaminhada, mas é um excelente profissional e um respeito muito grande por ele. Claro que final do ano a gente já começa, né, nesse clima de retrospectiva e analisar o que foi feito na temporada. Como é que tu avalia a tua passagem no Brasil, Bolívar? Claro, ainda faltando 2 partidas, mas como é que tu avalia essa tua passagem em termos de rendimento em campo? Já dá para fazer uma avaliação, voltar e ver o que foi construído aqui por ti aqui no Brasil? Eu acho que sim, né? A gente já está completando aqui, passados 4 meses já. A gente chegou aqui no dia 15 e agora no dia 15 de novembro a gente completou 4 meses. Eu acho que de positivo que a gente teve foi um ambiente diferente do que a gente encontrou aqui de trabalho. Um ambiente alegre, um ambiente onde os jogadores têm prazer de vir para o clube, para os treinamentos. Uma maneira diferente do Brasil atuar. Vocês são prova disso e a gente sabe. E os atletas, muitos evoluíram aqui com a maneira que a gente trouxe de ideia de trabalho para eles. Então, a gente conseguiu resgatar também novamente o que não tinha quando a gente chegou. E no início demorou um pouquinho para a gente conseguir isso, que é o resgate do Bento Freitas, de se manter invicto aqui dentro, né? A gente perdeu aquele dia para o Curitiba e acabou tendo aí uma sequência de 10 jogos sem derrota dentro do Bento Freitas, onde o Brasil sempre foi muito forte e continua sendo. Então, a gente pega esses 4 meses aí e acaba valorizando o trabalho, porque pegou um ambiente aqui turbulento, um ambiente onde os jogadores estavam desacreditados, sem confiança, e muitos deles acreditando na nossa ideia de trabalho. Então, por ter conseguido o objetivo alcançado que nos foi dado desde a nossa contratação, que era a permanência aqui na Série B de 2020, sem dúvida nenhuma, muito favorável. Claro que se a gente for parar para analisar aqui e lamentar de derrotas que a gente teve, daqui a pouco uma pontuação melhor dentro da competição, a gente fica falando há bastante tempo, né? Porque futebol não há tempo para lamentações. Então, de um ano positivo para a gente, desde a nossa chegada.
e um ano de muita visibilidade que o clube acabou tendo, e para a gente também, como comissão, com a ajuda dos atletas, ter feito aí uma temporada ótima. Bom, Bolívar, a promessa aí da direção, até conversando com o presidente Ricardo Fonseca, né, em fechar o ano com tudo pago, os jogadores. Quitar aí os salários atrasados dos jogadores, começar do zero, é uma promessa. Né? A antecipação do jogo contra a Ponte Preta é uma outra grande notícia, né? Porque ganha aí 4, 5 dias. Tu falaste anteriormente que, não digo uma lista, mas alguns jogadores já estão sendo analisados para o ano que vem, ou seja, tudo começa a ser encaminhado já depois do jogo contra a Ponte Preta. Tu entendes que, acreditas que as coisas vão melhorar, até por essa promessa do presidente, e também já tentando formar o grupo para o ano que vem, as coisas começam a ficar mais claras e ficar mais fácil para trabalhar o gauchão? A gente espera que sim, né? Até quando você tem contato com algum atleta e a gente acaba mapeando e monitorando atletas que a gente enfrenta, e a gente tem uma lista grande aí de jogadores que estão dentro do orçamento do clube, que podem reforçar o Brasil ano que vem. A primeira pergunta que é feita é sobre salários, né? Se isso vai ser solucionado, e fica a dúvida e a desconfiança desses atletas para poder vir para o Brasil, né? Então a gente espera que a direção ela consiga solucionar isso, consiga, quando terminar a competição, resolver esses problemas, porque são coisas extracampos que às vezes atrapalham o rendimento, às vezes, dos atletas dentro de campo, e a gente, de alguma maneira, tenta contornar, tenta dar ânimo a esses atletas no dia a dia, não só dentro de campo, mas procurando orientar, procurando passar tudo aquilo que a gente já viveu de situações parecidas. Eu acho que é assim que a gente faz um futebol vitorioso, um futebol que vai te dar um rendimento logo ali na frente. Mas eu tenho total confiança, né? O Brasil, uma equipe que sempre conseguiu solucionar os seus problemas, e esse ano aconteceu novamente no final de temporada, e a gente sabe o quanto é difícil isso. Eu acho que não é só o Brasil que passa por essa situação, né? São vários clubes no Brasil que vivem esse mau momento financeiramente, mas a gente sempre tem que acreditar, né? Eu sou a primeira pessoa a acreditar que isso vai ser solucionado, que o Brasil possa definir o quanto antes isso sobre jogadores que vão permanecer, jogadores que vão ser contratados. A antecipação também do jogo contra a Ponte foi importante, e eu brinco sempre que o técnico, na verdade, agora não começa as férias, é a hora onde tu mais trabalha, porque você diariamente tem que resolver contratações, resolver situações de jogadores que querem vir para o clube, e de repente algum questionamento sobre atleta com a direção, né? Então a gente acaba trabalhando mesmo de férias, mas isso é muito bom. Então espero que a gente possa ter um final de temporada boa, com os últimos resultados aí, a gente tentando somar pontos, e fazer um grande planejamento aí para iniciar um 2020 aí com tudo zerado com o clube.